Qual é o limite entre a estética e a vaidade? Fica comigo que eu vou te explicar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer o Dr. Fernando Novaes, médico cirurgião plástico, que já é nosso cliente faz tempo aqui cliente, porque a gente gosta de entrevistar ele. Como é que vai, Fernando? Tudo bem? Muito prazer, novamente. Um prazer estar aqui com vocês no novo cenário. Está muito confortável, muito aconchegante. Vamos falar bastante sobre vaidade, sobre estética, limites, para a gente poder fazer isso de maneira séria, né? De maneira segura também. Fernando, aproveitando esse gancho que você falou, hoje as pessoas acabam, acho que chegando no seu consultório com o celular na mão, falam assim, eu quero ficar igual essa daqui. Qual é o limite entre a vaidade e a estética numa situação dessa? Porque como é que você, como profissional, sente isso? Porque se torna difícil, porque você vê aquele corpo, por exemplo, não dá aquele rosto, não dá para ser aquilo, porque a estrutura da pessoa é diferente. Como que você faz? Na verdade, no passado, eu tinha até uma impressão ruim desse tipo de apresentação. Hoje em dia eu não acho ruim, porque aquilo já me mostra na hora se a expectativa daquela pessoa é uma expectativa real, se aquilo apenas é algo inspiracional, ou se é algo que ela está buscando realmente. Então, quando a pessoa tem uma imagem, eu sempre falo, me mostra o que você acha bonito e o que você não acha bonito. Numa cirurgia, algo do tipo, que eu vou falar, olha, estamos caminhando mais para algo que talvez que você não ache bonito, ou para algo que você realmente acha bonito, o caminho é outro, ou muitas vezes não pode ser atingido. Então, o que a gente tem que entender? Que não é balela de cirurgião plástico, nem de dentista, nem de ninguém que mexe com o corpo, falar que a gente tem algo único. Cada pessoa tem as suas próprias características. A gente pode se inspirar em algo. Olha, eu tenho aquela pessoa, eu acho bonito aquela mama mais marcadinha como dessa. Olha, a sua mama pode ficar marcada, não exatamente como essa, mas pode ficar marcada. Ah, doutor, eu gosto de uma mama mais natural, num formato já sem prótese. Então, esse tipo de caso é um caso sem prótese. O seu caso, a gente está caminhando para isso. Isso você acha bonito? Ah, isso eu gosto. Então, é a mesma linha de pensamento. Mas ficar igual exatamente qualquer pessoa, isso é praticamente impossível. Praticamente impossível. Hoje está diminuindo um pouco essa questão, você tocou num assunto aqui que me chamou a atenção, seio. Por exemplo, hoje já não está mais aquela questão de seios volumosos, né? Já está diminuindo, parece que as pessoas estão buscando mais a naturalidade. Eu vejo muito isso na área estética, que as pessoas não estão buscando essa artificial. O que eu observo? Eu observo que cada profissional, ele vai, assim como o pessoal fala da arquitetura, né? O arquiteto tem assinatura, né? Então você olha alguns projetos de alguns arquitetos, você vê que sempre tem algumas coisas que conversam entre os projetos. Um usa pedra, um gosta de bastante madeira e etc. Eu percebo que o cirurgião plástico é a mesma forma. O público, quando me procura, o meu público praticamente, vai mais por esse lado mais natural, ou mesmo quando não é algo natural, não é uma mama tão volumosa. Existem pessoas que buscam ainda mamas muito volumosas? Existem, mas não é o público hoje que eu vejo que me procura no consultório. Hoje me procuram mais pessoas que querem uma mama que seja mais compatível com o corpo, uma mama que seja mais funcional, que mesmo que seja algo mais com uma prótese, com aquele colo mais marcadinho, que é um pouco mais artificial, mas que seja algo funcional, que não vai atrapalhar no dia a dia, na atividade física, etc. Então, aquela realidade de mamas extremamente volumosas, próteses de 600, 700 ml, não é a realidade hoje do meu consultório. E essa questão, como a gente comentou ali no começo, da vaidade, mas nem tudo é vaidade, né? Porque, por exemplo, a gente vê muito isso, eu vou falar também de homens, mas vamos ver por enquanto mulheres. Muitas mulheres que acabam tendo as intempéries do tempo. Por exemplo, ela não quer a cirurgia plástica por conta de uma vaidade, mas às vezes hoje ela com 40, 45, 50 anos, ela já não se reconhece no espelho quando ela estava na melhor fase, os 20, os 30. Claro. Então já não é uma vaidade. Exato. É uma outra questão, né? Tudo tem que ser muito bem interpretado. Quando a gente está na medicina lá no começo, aprendendo a fazer anamnese, a gente fala que a gente tem que entender o biopsicossocial do paciente, não só o diagnóstico clínico. Então a gente tem que entender o comportamento daquela pessoa, como que é o comportamento dela no dia a dia, uma pessoa de hábitos saudáveis, não é? Não adianta você querer fazer uma cirurgia plástica e trazer aquela pessoa para aquela versão dela dos 20 anos, se quando ela tinha também 20 anos, ela fazia atividade física, não fumava, etc.
etc e tal, tinha uma boa alimentação, e hoje é uma pessoa que está com obesidade, não está se cuidando e etc. Pode ser a melhor cirurgia plástica do mundo, nada vai trazer nem a lembrança daqueles dos 20 anos de idade. Então a gente tem que entender se tudo que engloba a vida daquela pessoa está caminhando para estruturar um castelo forte, uma base forte. A cirurgia plástica é um dos pilares para te ajudar nesse rejuvenescimento, ou então nem essa palavra de rejuvenescimento, nesse melhor envelhecimento. Podemos mudar para essa palavra. Então a cirurgia plástica é um pilar, mas não é sozinha a única coisa que pode fazer diferença na vida das pessoas. E foi bom você falou numa coisa aqui que já puxou outro gancho para outra pergunta. Tem pessoas que querem milagre e não querem a pessoa mudar internamente. Porque, por exemplo, tem pessoas que confundem a cirurgia plástica porque ela tá gordinha, mas a cirurgia plástica não é feita para emagrecer, né? Eu queria até que você falasse, porque acho que procuram isso. A pessoa tem que fazer alguma coisa antes para poder mudar. Tem muita gente que pega, eu já vi isso várias vezes, deve ter escutado. Ah, não, vou comer bastante, qualquer coisa eu vou lá e faço outra cirurgia plástica. Não funciona assim. Principalmente quando a gente está falando de gordura visceral, que é aquela gordura que quando você engorda, não vem gordura só para debaixo da pele, onde a gente faz uma lipoaspiração. Tem gordura visceral, que é aquela que deixa a barriga distendida. Se fosse a cirurgia plástica o milagre, aquele famoso tiozão que tem aquela barriga dura, toda a cirurgia plástica resolveria. Aquilo não vai resolver com cirurgia plástica. Então, bons hábitos são fundamentais para a gente poder fazer o quê? Uma construção até mesmo de uma cirurgia plástica de melhor qualidade. Aproveitando um gancho que você está falando aí, hoje eu tô o dia de puxar gancho aqui, ó, aproveita, curte, compartilha e você vai até o final, porque depois a gente vai ter muita imagem, muito antes e depois aí pra gente mostrar. Fernando, tem uma coisa que cresceu muito, principalmente aqui em Campo Grande, por conta da facilidade do lado do Paraguai, as famosas canetinhas. O que acontece hoje? Tem gente usando sem acompanhamento médico. Sim. Então, o que acontece? Usa, não cuida da saúde, não faz uma academia. Então, o que a gente está vendo? Muita face derretida, muita barriga derretida, tanto isso em homens como mulheres. O que você tem para dizer disso? O que eu tenho para dizer é o seguinte, o emagrecimento, as canetinhas, elas são revolucionárias. É impressionante. Só que a gente não pode usar a canetinha como uma muleta. Né? As pessoas estão se apoiando muitas vezes somente na canetinha sem mudar nada, sem mudar hábitos de dieta, sem mudar hábitos de atividade física. E quando a gente tem um emagrecimento, principalmente um emagrecimento abrupto, como que proporciona a canetinha, que é sensacional, a gente tem que entender que não é só gordura que reduz massa magra, reduz músculo, e isso, consequentemente, reduz até lá na frente a sua expectativa de vida. Porque hoje a gente sabe que a massa magra está diretamente relacionada com expectativa e qualidade de vida. Eu acredito que as canetinhas sejam incríveis, mas é necessário que você tenha um acompanhamento para poder emagrecer de forma saudável e poder fazer o quê? Não ficar naquele efeito sanfona. Toma a canetinha, perde 15 quilos. Pisou na jaca de novo, ganhou 15. Toma a canetinha de novo. O efeito sanfona, trazendo para o lado da estética, é extremamente prejudicial. Principalmente para a mulher, quando a gente está falando de região mamária, região da face. Então isso causa um envelhecimento muito mais precoce e muito mais acelerado. E no caso aí, o homem. O homem, a gente está vendo muitos colegas aí usando a canetinha, né? Só que uma coisa é ele emagrecer, mas e aquilo que fica caído? Eles estão procurando para ir lá remover, fazer ou uma lipo, ou uma abdominoplastia, porque assim, o homem ainda tem um preconceito aí, né, de procurar, né? Existe muita busca pelo homem, depois, desde a criação da cirurgia bariátrica, quando foram perdendo bastante peso, pela cirurgia reparadora, principalmente na região abdominal, a famosa abdominoplastia. A gente realiza bastante em pacientes que perderam peso, seja por uso de balão, seja por cirurgia cirurgia bariátrica, ou então realmente pelo uso das canetinhas. Os homens, cada vez menos, têm aquele preconceito de achar que cirurgia plástica não é uma coisa de homem. E eu tenho até relato de um paciente recente que ele fala, doutor, não era uma coisa que me limitava na vida, eu continuava namorando a minha esposa, etc. Mas hoje, depois que eu tirei aquele avental, aquela região pubiana que fica sobre a região íntima, hoje eu me sinto mais confiante. Ele fala assim, hoje eu voltei com tudo. Então, isso traz para o homem também uma mudança na autoestima que é diretamente impactada na vida pessoal, na vida íntima. Isso muda completamente a vida da pessoa. Mudando a cabeça, muda tudo. Muda tudo. No caso aí, as mulheres,
ela sofre um pouco mais do que os homens, principalmente por conta da mama e da amamentação. Sim. Eu queria até que você tem algumas fotos que você trouxe, né, a Sim. gente mostrar, porque o que acontece? Essa questão muito do seio, a gente tem variações de forma. Sim, e de tam- cirurgias. E de cirurgias, né? Que eu queria que você falasse sobre isso. E ao mesmo tempo tem a questão da amamentação. Claro. Que horas que a mulher tem que procurar isso? Então, quando a gente está falando sobre mulher, gestação, amamentação, a hora de pensar em uma cirurgia plástica, principalmente depois de 6 meses de ter interrompido a amamentação, é o melhor momento. Às vezes pode abreviar um pouquinho isso, pode. Algumas mulheres já secam a mama antes, às vezes precisa usar uma medicaçãozinha para secar completamente. Então, quando a gente está falando de cirurgia, esse exemplo aqui é um exemplo, por exemplo, de uma mamoplastia redutora, de uma mulher que já havia reduzido a mama no passado, passou por um processo de ganho de peso e perda de peso e novamente a mama caiu. Ela queria somente reduzir. Então a gente observa que a característica clássica de uma cirurgia como essa é ter um resultado que é uma mama num formato natural, num formato em gota. Ela não tem aquele colo mais marcado. Aquele colo mais marcado é uma cirurgia já relacionada principalmente com o uso de próteses mamárias. Ela queria o quê? Uma mama mais leve, uma mama que não ficasse indo para a lateral. Observa que o pós-operatório, a gente consegue analisar já hoje a continuidade do tórax dela. É uma paciente que tinha as mamas grudadas. Olha o pré-operatório, como o meio da mama é coladinho. Então, ela tem cirurgias que se comunicam ali no meio, a cicatriz. Só que está bem posicionada de uma maneira que não trouxe nenhum impacto negativo para ela. E é uma paciente que agora consegue se sentir melhor com uma roupa íntima. Ela fez até uma brincadeira que eu trouxe junto, de que ela desapegou de um monte de sutiã. Ela? Isso. Olha só. Ela desapegou de um monte de sutiã das mamas que eram volumosas e que incomodavam. Mandou pra gente que ela teve esse trabalho árduo de ter que fazer novas compras para as mulheres. É algo sempre muito difícil. Então ela ficou bem feliz, estruturou melhor essa mama dela, tá menos peso, menos impacto no dia a dia. Olha, bacana. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, a entrevista não acabou. A gente acabou aqui no Instagram, mas você que está no Instagram, vai lá na link, vai para o YouTube, que a gente vai continuar, que a gente tem muito mais imagem para mostrar e eu acho que vale a pena você conferir. Curte, compartilha. Pode ser que hoje você não precise, mas amanhã depois você vai acabar pensando e resolvendo fazer, tá bom? Continua comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Fernando, aproveitando essas imagens que você mostrou, qual que é a diferença ali, por exemplo, porque a gente falou de peito, mas hoje as mulheres não buscam só isso, né? Hoje as mulheres buscam outras questões também, como a barriga principalmente, né? Porque isso mexe muito com o libido da mulher, né? Tudo, mexe com tudo. Com autoestima. Eu sempre falo que a cirurgia do abdômen, a abdominoplastia, para aquela mulher que passou por gestações e tem um abdômen mais flácido, tanto com a flacidez na pele como também de diástase, é a cirurgia com maior impacto na vida da mulher. Por quê? Porque a gente vive num país que a gente não faz topless, né? As mulheres não fazem. Mas elas usam biquíni, vão à piscina, vão ao clube, vão à praia. E quando a mulher tem um abdômen que incomoda muito ela, com uma flacidez, essa paciente, por exemplo, a lingerie na foto anterior, tá segurando, mas quando ela tirava a lingerie, ela tinha um aventalzinho. E hoje ela tá aí com pouco mais de 6 meses de pós-operatório, uma melhora muito grande, um abdômen claro que está sendo construído e mantido pela dedicação dela, uma mulher que se dedica bastante. A gente conseguiu reduzir também o quadril, que incomodava bastante ela, fazer uma lipoaspiração na região da cintura. E é uma paciente que vem em constante crescimento. E o que eu falo sempre? A gente tem que ser real. Observe que essa mulher, eu fiz questão de mostrar a foto também de costas, a região das celulites, na região inferior ali do glúteo, etc., isso não é modificado com uma cirurgia plástica. Ali tem casos da composição da própria mulher, tem mulheres que têm mais celulite na região posterior, tem mulheres que sofrem um pouquinho mais com lipedema, isso é natural e próprio da mulher. A cirurgia plástica não corrige tudo, ela tem um limite, então isso é muito importante que a gente sempre reforce. No caso dessa paciente, a gente conseguiu usar a gordurinha dela para preencher a lateral do bumbum, que tinha um buraquinho, reduzimos bastante o culote,
esticamos, né, o abdômen, fazendo uma marcação já com mais definição para deixar um abdômen mais com um aspecto mais natural. É uma paciente que tem uma excelente relação cintura e quadril e está extremamente feliz. Nossa, ficou muito bonito a cintura dela, muito mesmo, porque você diminuiu bem o volume ali, né? Isso. Bastante, a gente vê bastante diferença. E aí é uma cirurgia combinada, tipo assim, lipo, abdômen e enxertia ou Ela não? fez lipoescultura com abdominoplastia. Então, a lipoescultura, a primeira cirurgia que a gente faz é a lipoaspiração, que ela fez lipoaspiração de toda a região do tronco, do culote, lipoenxertia no bumbum, e depois ela fez no mesmo momento, né? A gente volta a paciente de barriga para cima e realizamos a abdominoplastia. Isso aí é quanto tempo de cirurgia? Uma cirurgia que a jornada dela como um todo, isso é importante a gente falar. Às vezes você vê na mídia, cirurgia de 7 horas. Não, vamos lá. Quando fala isso, é porque o tempo cirúrgico, ele conta na hora que a pessoa entrou no centro cirúrgico. Então, na hora que vai pegar a veinha lá, vai puncionar a veinha, vai fazer anestesia, vai fazer o que a gente chama de asepsia e antisepsia, que é limpeza, colocar campo, etc. Antes de eu entrar, às vezes já foi 1 hora de todo esse processo, porque é um processo lento, com bastante cuidado, vai colocar compressor no paciente, vai colocar manta térmica, etc e tal. A cirurgia em si é uma cirurgia de umas 5 horas, mas o processo inteiro, depois ela vai... Acabou a cirurgia? Tem curativo. Não é que acaba a cirurgia, um botão de off, a pessoa, pum, abre o olho e acorda. Não, tem que acordar com toda tranquilidade, vai um despertar que tem que ser um despertar leve, depois que acorda, então espera um pouquinho mais para depois ser encaminhada para um ambiente que a gente fala que é a RPA. Então, essa jornada como um todo é uma jornada que às vezes dura até umas 7 horas. 1 hora para começar, 1 hora para terminar. E aí, a cirurgia está nesse intervalo aí das 5 horas. Vou tocar num assunto aqui que tem esse lado estético, mas de repente vai mexer um pouco com as pessoas. Uma cirurgia dessa, ela tem um custo. Sim. Então a gente vê que muitas pessoas, às vezes, elas vão guardando dinheiro numa vida para poder fazer esse tipo de cirurgia, Claro. né? Tem isso, né? Então o que que ela quer? Pô, é igual você vai comprar um carro zero. Você não compra um carro zero todo ano, todo mês. Sim. Então você vai fazer com planejamento, né? Em cima de tudo isso, você tem que ter uma mudança de vida e uma mudança da questão financeira também, né? Com certeza. Então, uma pessoa dessa, ela não entrando, invadindo muito esse lado pessoal seu, mas ela consegue ter uma condição assim, não estou nem fazendo pichincha aqui não, mas uma facilitação, porque hoje, por exemplo, vou entrar nesse assunto, o Sicredi hoje está fazendo essas parcerias com profissionais para poder facilitar isso para alguns pacientes. As cartas de crédito, Isso. etc. Olha, quando fala de pagamento da cirurgia, existem várias formas de pagamento. Claro, pagamento à vista, claro, pagamento parcelado no cartão de crédito, obviamente, e com os juros associados ao número de parcelas. Existem pacientes que fazem em relação com bancos, cartas de crédito relacionadas à saúde. Existem financeiras que financiam o procedimento. Então, a maneira como vai ser feito o pagamento, existe uma maneira muito ampla e vai de cada decisão particular de cada pessoa. Mas existem, sim, inúmeras formas de facilidades para poder realizar. Ou seja, consegue resolver o problema de todo mundo. Consegue, né? com certeza. Porque a questão, por exemplo, eu tenho certeza que essa mulher aí sofria Sim, com a autoestima dela, com né? certeza. Essa pochete aqui, essa linha de cintura realmente mexe muito, né? Muito, muito. E homem, o que mais mexe em homem? Mais mexe em homem, geralmente, é a região do abdômen, quando tem flacidez, e a região do pubis, que é aquela pele que está acima da região íntima. Muitas vezes o homem, quando tem uma perda de peso muito grande, aquela pele ela se sobressai de tal forma que ela acaba embutindo o pênis. E aí o homem fica constrangido com aquilo. Quando você faz uma cirurgia, os homens brincam que o pênis cresceu. Na verdade, ele não cresceu, ele deixou de ficar escondido. Então, isso é uma cirurgia que muda bastante para os homens. Outra região de lipoaspiração para os homens é a região do flanco, né? Essa lateral. Tem homem que emagrece, se cuida, mas aqui que o pessoal fala o pacuzinho, o lobó, o pessoal brinca, aqui não desaparece. Então a cirurgia ajuda nesse sentido também bastante. E hoje as mulheres buscam mais essa cirurgia ou também busca face? Como que está essa questão de face? Porque como eu falei das canetinhas, então tem muito rosto derretido. Né? Eu falo que o meu paciente tem uma jornada. Eu tenho um público principalmente 35, 40 a mais. Então as mulheres me procuram depois da gestação e depois de uns anos vêm procurar para face.
Essa é uma paciente que é muito querida por mim, porque é minha sogra. Você teve que caprichar. Fez o facelift dela. E o objetivo do facelift, diferente do que as pessoas imaginavam no passado, que me fugiu até agora o nome da Elza Soares, tinha aquele rosto esticado, né? Parecia que estava congelado. Não. O facelift, eu não busco transformá-la numa pessoa extremamente estigmatizada, mas a gente busca um contorno mais bonito, um pescoço que não fica aquele pescoço que incomoda, né? Que o pessoal brinca pescoço de peru, aquela pelanca na região cervical, um posicionamento melhor, de maneira que seja um envelhecimento mais bonito, mas também natural, sem nada estigmatizante. É uma cirurgia que com certeza deixou ela mais bela, mas sem querer transformar ela numa mulher que já é uma mulher com uma idade um pouco mais avançada, já é vó, etc., numa menina de 20, 30 anos. Não é esse o objetivo. Ficou muito bom. Ficou muito bom e ficou natural. Muito natural. Cicatrizes que não são estigmatizantes, está preservada, está com um olhar mais bonito, fica com um olhar mais expressivo, tira aquela face que está um pouco mais pesada, mais derretida, a região do pescoço também, sem dúvida nenhuma. E deixa eu te fazer uma pergunta em cima de uma cirurgia dessa. Ela só é feita em laboratório, em hospital, ou ela pode ser feita em consultório? Ela até pode ser feita em consultório. Eu, particularmente, prefiro fazer em centro cirúrgico, sempre faço com paciente anestesia geral, para proteger a via aérea, etc. Pode ser feita, assim, de forma ambulatorial, mas não é a minha maneira de trabalhar. Eu prefiro fazer de uma maneira já mais institucionalizada. Esse é o caso já de uma paciente jovem, que ela fez o quê? Ela fez a cirurgia somente da região cervical. Uma paciente um pouco mais de 40 anos que ela se incomodava que não tinha pescoço. Então a gente fez o que a gente fala que é o neck lift ou cervicoplastia. Não mexemos em nada além disso, mas tem uma mudança muito grande. O ângulo, né, cérvico-mandibular dela, muito. Parece que ela até fez uma ortognática, você que é da área da odontologia. Mas agora eu tô curioso, o que você fez nela aí? A gente faz, então, ali no caso dela, a gente fez a platismoplastia, a gente fez a redução da glândula submandibular, trouxemos o platisma também aqui para a região posterior, aqui a gente fala com uma manobra de crevasse, que é junto da mastoide, fizemos aplicatura, fizemos uma lipoaspiração da região interna de coxa para fazer lipoenxertia, tanto no mento como também nas depressões que ela tinha. Você tirou gordura da coxa para fazer? Que legal, coxinha para fazer a lipoenxertia. Então a gente consegue volumizar um pouco mais o queixo, né? Volumizar aquele ângulo do cantinho da boca. Trouxe para ela, sem dúvida nenhuma, um rejuvenescimento muito grande. Nossa, ficou muito... Ó, Fernando, tá de parabéns, hein? Foi uma cirurgia muito delicada. Ela ficou muito bonita. E ainda mais uma menina nova assim, né? E eu acho que a responsabilidade até aumenta, né? Sim. Ela ficou muito feliz. Essa aqui já é uma cirurgia que é uma mamoplastia com prótese. Então observa que eu tenho um contorno, aquele redondinho que vai lá para o polo superior da mama. Então tem paciente que busca esse colo mais marcado. Já é uma cirurgia diferente. Essa paciente tem prótese, não é só a redução do volume mamário. E aí você fez só mama? Ela fez abdominoplastia antes, né? Tá. E você observa como da foto superior para inferior ela também emagreceu. Olha como o abdômen vai ficando mais bonito quando a paciente vai emagrecendo, vai treinando, muda completamente. Na foto da superior, a gente vê que tem aquele famoso estômagozinho alto. Isso. Por isso que eu te perguntei. Isso não é da cirurgia, né? O estômago alto, que as pessoas muitas vezes eu tenho aqui a alta da cirurgia, não foi bem feito. Não. Isso é fortalecimento da parede abdominal, redução de gordura visceral. Ela emagreceu, começou a se dedicar mais. Olha como o abdômen, não foi a cirurgia, já tinha sido feita no abdômen lá em cima. Mas olha como o abdômen já é um outro abdômen hoje em dia. Mas, Fernando, é legal comentar isso. O que acontece? Às vezes o ponto de partida para uma pessoa mudar de vida é isso aí. Porque quer queira, quer não, mudou a autoestima dela, aquilo deu um start nela. Exatamente. De falar assim, vou mudar eu quero me encontrar melhor, eu quero me ficar mais bonita para mim. Existem pessoas que mudam antes e a cirurgia é a cereja do bolo. Existem pessoas que têm uma mudança mais leve e a cirurgia é o ponto de partida para disparar. Esses dois perfis são perfis absolutamente incríveis para a cirurgia. O perfil de pessoa que não é interessante para cirurgia plástica é a pessoa que não muda, faz a cirurgia com a expectativa de mudar tudo e continua com hábitos ruins. Esse é um perfil de alta frustração. Alta frustração. Era a pergunta que eu ia te fazer. O que te frustra como profissional? O que me frustra como profissional é ver uma pessoa que só coloca a expectativa da mudança de corpo dela na cirurgia. Isso é absolutamente frustrante, porque a cirurgia, ela é um ponto de ajuda. É como você pagar a academia
e não ir frequentar, não vai mudar nada. É como você fazer uma cirurgia e não fizer academia, não vai mudar. Se você todo dia comer McDonald's, não fizer atividade física, fizer uma lipoaspiração, abdominoplastia, vai melhorar? Vai, mas você vai continuar barrigudo ainda, não vai mudar. A distensão abdominal, o seu padrão de, muitas vezes, até de hábitos, de poder ir ao banheiro, o seu estado inflamatório, estado retido, de mais edema. Então, é fundamental que tudo converse para conspirar, então, lá no final, com um resultado muito positivo. Vamos colocar um vídeo? Tem um vídeo também explicativo. Esse vídeo é interessante, que é uma paciente minha, que ela já se cuidava, tinha gorduras localizadas, e a brincadeira é, será que nem vai mudar nada, né? Será que não precisava de lipo? E ela fez fotos que mostram como ela melhorou bastante. As dobrinhas já se cuidava, o corpo ficou muito bonito, tirou fotos, ela tem um contorno corporal bem bacana, e a cirurgia veio para quê? Para completar algo que ela já fazia, complementar, né? Então hoje ela tem um cuidado muito maior com ela mesma e que já vinha sendo construído antes. Eu vou entrar aproveitando o gancho desse vídeo, vou entrar num assunto, apesar de a gente já estar quase estourando o tempo, mas me veio aqui. Quem olha uma mulher dessa, as amigas, ou o namorado, ou o marido, não, você não precisa disso. Sim. Quantas pessoas são desaconselhadas a fazer uma cirurgia plástica, mas olha só o que você fez com coisas que muito menos invasivas para uma menina dessa do que para uma paciente com uma situação mais drástica. Mas quantas pessoas poderiam estar transformadas psicologicamente, mentalmente, se buscasse um diferencial? Sim. Porque muitos têm uma palavra contrária. E por que eu estou te falando isso? Porque o que acontece hoje? É o que a gente estava falando antes nos bastidores. Homem não sai falando para todo mundo. Não. A mulher já sai. Aí a mulher sempre vai ter as palpiteiras, mas tem o lado da inveja do lado. Sem dúvida nenhuma. E existe uma coisa que eu sempre falo, que é a responsabilidade emocional. As pessoas têm que ter mais responsabilidade naquilo que elas comentam para uma outra pessoa que está procurando uma cirurgia ou para ter uma melhora para si mesma. As pessoas com aqueles comentários de tipo, nossa, mas nem fez muita diferença. Nossa, mas você não precisava disso. Nossa, mas era para ficar assim mesmo. Eu sempre bato em cima disso porque as pessoas precisam ser mais educadas no ponto de vista de palpitar na vida do próximo. É claro que a gente tem que ter o bom senso. Esses dias, uma paciente minha que tem um corpo incrível, eu fiz uma lipoaspiração nela para ficar ainda mais bonita, ela viu as fotos e falou, doutor, precisava, não precisava? Eu falei, precisar é diferente de ter indicação. Precisar, falar que você precisava, talvez não, já é uma mulher com um corpo muito bonito, mas tinha indicação de melhorar alguns pontos, e a gente conseguiu melhorar alguns pontos. Então, é fundamental entender isso. Às vezes, você olha e fala, nossa, fulano não precisa. Precisar, ele deve estar precisando de outra coisa, de um pix gordo, ou precisar de outra coisa, mas tem indicação, vai melhorar, vai fazer com que ele se sinta bem, com que ela se sinta bem? Vai. Então, tem uma boa indicação. E não tá ligado. Muitas pessoas podem achar que porque o médico ganha dinheiro. Não é. Não. Mas é porque. E quer queira que não, Fernando, isso tudo que a gente está conversando aqui, apesar de estar chegando no final, eu vou te falar uma coisa. Tem que ter um psicológico muito bom para trabalhar com a sua área, porque você tem que. Todo dia é um embate psicológico, né? Porque às vezes a pessoa que se frustra, que chega frustrada, ou a pessoa que se frustra. Com o tempo e a maturidade, a experiência, a gente vai sabendo identificar pessoas com potencial maior frustração do que outras. Tem pessoas que você nota que são mais inseguras, tem pessoas que são extremamente seguras e que vai deslanchar, a energia vai lá para cima. Tem pessoas que precisam de um suporte maior, de mais cuidado, de mais carinho, de mais atenção. E o profissional tem que estar pronto para isso. Se a gente quiser ser pessoas somente que sejam ponto de bala, você vai querer ter só piloto de Fórmula 1 igual Ayrton Senna, você vai se frustrar. É um ou outro que é extremamente seguro, extremamente bem resolvido. A maioria precisa de suporte. E ser cirurgião plástico envolve não só operar, envolve dar atenção, suporte emocional, tranquilidade, acalmar o coração. Isso faz muito parte do meu dia a dia. Fernando, a gente está chegando no final, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você. É a última pergunta, prometo, viu, pessoal? Olha só. A gente falou aqui da frustração. E o que te faz falar assim, puxa vida, é isso que eu escolhi, é isso que eu gosto, o que te acalenta o teu coração, o que te deixa feliz nessa profissão, que tipo de situação? Esse eu até pequei de não mandar para vocês, mas são os feedbacks. Esses dias uma paciente minha falou, doutor, você transformou tanto a minha vida,
tanto física como psicologicamente, que eu queria te agradecer de alguma forma, porque o dinheiro não é o suficiente para agradecer. O que eu paguei não é o suficiente, ela falou. E para você ver que existem... Essa é a definição clássica de preço e valor, né? Teve uma vez uma paciente que eu fiz uma brincadeira e quando ela foi operar, ela falou, nossa, mas é muito caro. Aí eu cheguei para ela depois no pós-operatório e falei, olha, se você pudesse fazer o seguinte, você troca como você tá agora, você volta antes e eu te dou uma Ferrari. Você topa? De jeito nenhum. Eu falei, então foi barata a cirurgia. Porque a transformação é muito grande, isso não tem muitas vezes preço. A transformação que a gente sofre com bloqueios que tinha de autoestima, da relação pessoal, pacientes que falam, doutor, hoje eu não tenho mais um casamento, eu voltei a ter um namoro. Então isso tudo é muito impactante. Doutor, eu não ia na piscina, na praia, no clube com o meu filho, porque eu tinha vergonha do meu corpo, agora eu tô me divertindo mais e brincando na piscina, usando o biquíni que eu sempre sonhei. Não interagia. Não interagia. Então isso são devolutivas que não são palpáveis, elas só podem ser sentidas. Esse que é o nosso propósito do programa, levar isso para as pessoas, a saúde. Sem dúvida. A saúde e transformação. Com Fernando, certeza. quero te agradecer, te falar, estamos de portas abertas aqui, sempre que você quiser trazer novidade. É um prazer imenso. Estar aqui à disposição, tá bom? Obrigado por você ter vindo até Obrigado, aqui. agradeço a todo mundo, curtem, compartilhem. Todas as semanas aqui tem muito conteúdo muito legal aqui com o Dr. Plácido. Aproveitando aqui, a gente pode colocar o seu Instagram? Claro, @Dr. Fernando H. Novaes. Isso, porque pode tirar dúvida ali, né? Se Pode quiser. mandar, tudo. Maior prazer responder a todos vocês. Olha só. Curte, compartilha e adiciona. E deixa eu te falar uma coisa. Vai depois lá no link da bio, lá no YouTube. Tem bastante vídeo, bastante entrevista que pode te trazer conhecimento para você e de repente mudar a sua vida também, assim como o Fernando consegue mudar a vida das pessoas. Exatamente. A gente consegue de repente mudar um pouco a sua vida, tá bom? Até semana que vem.